das sombras do Palácio Nacional. Até as trincheiras lamacentas da política. Isto é, a pocilga, o chiqueiro da política conchemarrano. Saudações, meus queridos porcos capitalistas e refinados habitantes deste chiqueiro chamado México. Aqui, seu nada humilde comunicador de desconfiança, Luiz Berman, se revolvendo, como sempre, na lama da política nacional para trazer a sujeira que vocês tanto gostam. Bem-vindos mais uma vez à Pocilga, o chiqueiro da política, onde hoje o cheiro de torresmo prensado e de outros dados está mais forte, mais do que nunca. Hoje, o chiqueiro cheira a reclamações e a reality show de quinta categoria. O manjar vem carregado de um cinismo governamental que vai revirar seu estômago mais do que um taco de 2 pesos na saída do metrô. Vamos enfiar o focinho na lama da quarta transformação, aquela que prometeu esperança e acabou nos entregando um buffet de valas clandestinas e números maquiados. Vamos nos rolar na lama da solução mais brilhante, a quarta transformação para a economia das famílias. Entrem, fiquem à vontade entre a imundície legislativa e o cinismo do executivo, porque hoje vamos dissecar, como se faz neste país. A esperança se escreve com sangue e se enterra com uma pá comprada em loja de ferragens. Vamos começar... Ai, meus porquinhos, vocês achavam que a continuidade com mudança ia ser um passeio no parque entre nuvens de algodão e aplausos programados? O que aconteceu em São José, Chiapa, Puebla, vai tirar a ingenuidade de vocês mais rápido do que um corte orçamentário na saúde. Acontece que nossa ilustre presinepta, a senhora que sabe de tudo e o que não sabe, inventa. Cláudia Sheinbaum foi dar uma volta pelas terras de Puebla. Mas o que deveria ser um banho de povo acabou sendo uma ducha de água fria, com muita reclamação. O cenário, entre obra inacabada e sonhos de papelão, chegaram ao evento de habitação bonita, Casas para o Povo. O pequeno detalhe, um detalhezinho de nada quase imperceptível, é que várias das casas estavam em obra inacabada. Sim, sim, meus porquinhos, entregando esqueletos de cimento como se fossem palácios terminados. É o estilo da casa, inaugurar a primeira pedra, a segunda barra de ferro. E se a gente vacilar, até o ar que vai circular pelas janelas que ainda não existem, mas o bom começou quando as pessoas bonitas, aquelas que, segundo o discurso oficial, os amam intensamente, começaram a gritar e não gritavam. É uma honra estar com Cláudia. Hoje não, o grito de guerra era: não te queremos e fora lixo, pelo amor de Deus. Na versão dos outros dados, os cartazes não eram de boas-vindas, eram de advertência. Acontece que os habitantes de São José Chiapa não estão muito entusiasmados com esse negócio de polo de economia circular. Em linguagem dos mortais, uma usina de reciclagem de lixo que já foi recusada em outros estados e que agora querem empurrar para eles. O pessoal que já conhece todas as manhas teme que seu município vire o lixão oficial da região. E vejam só, que ironia! O município nem sequer tem caminhões de lixo próprios, mas o governo já quer levar para lá milhões de toneladas de lixo de outros lugares. E agora vem a melhor parte. A parte em que a doutora deixa sair a professora do ensino fundamental, repreendendo diante dos gritos, em vez do sorriso ensaiado de sempre, vimos uma Cláudia tensa, com o maxilar mais travado que porca de mola. Vocês vão me ouvir! Gritava ela do púlpito, como se estivesse numa sala cheia de adolescentes do ensino médio. Vocês se manifestaram mesmo depois de eu ter dito que ia recebê-los? Reclamou ela com um tom de: tá vendo, porque eu não trago doces para vocês. Por favor, o poder não tolera que quebrem a sua narrativa. Roteiro. Dizia que todos deveriam estar felizes, mas o povo, aquele que supostamente manda, decidiu que naquele dia não estava com vontade de atuar. E lá estava, ali do ladinho, Topolilo, o governador de Puebla, Alejandro Armenta, com uma cara de quero sumir que não conseguia esconder ao ver tudo desmoronando. O evento, controlado diante da sua chefe, foi um poema visual. Na política lá de cima, tudo é organizado, mas aqui embaixo, no lamaçal da realidade, a desconfiança é a única coisa que sobra por aqui.
o belo momento. Vamos ver, lá estão eles se manifestando porque dizem que são contra o polo de bem-estar. O que preferem? Um lixão a céu aberto ou uma usina limpa de reciclagem de lixo? O que preferem? É muito óbvio, ninguém vai tirar as terras de ninguém. Vamos comprar terras, não se deixem enganar. É um projeto que, além disso, vai ser discutido e acordado com as comunidades. Então não precisam gritar nem nos dizer nada, porque nós sempre ouvimos. Eu ia vir que ia dialogar com vocês de qualquer maneira, vocês não, mas me escutem de qualquer maneira, não, me escutem de qualquer maneira. Vocês se manifestaram apesar de eu ter dito que ia recebê-los, de qualquer forma estou recebendo vocês mesmo em um evento de habitação, onde estamos entregando moradias para as pessoas. Vocês vieram se manifestar, apesar de que antes eu já tinha dito que ia recebê-los. Primeiro, mas se vocês vão me ouvir, sim, sim, sim. Em segundo lugar, eu comentei que se trata de evitar a contaminação, não provocá-la. Não queremos, não, para que não haja problema. Vai haver uma assembleia, aí vou pedir aos secretários correspondentes que compareçam à assembleia. Mas que seja São José de Chiapas, sim, lá no município, e as pessoas serão ouvidas e você pode definir o prazo. Nós fazemos a assembleia, tudo bem para vocês? Sim, não é uma votação, é só para ouvir o projeto. Já foi ver, ou seja, já vai ser presidenta. Vai acontecer. O que o povo disser não importa. Vai ser presidenta. E os secretários vão vir informar. Nós não vamos fazer nada que seja contra o povo, mas vocês também têm que ouvir. Porque se deixam levar pelo não. Não ouvir o que vocês já disseram não é ouvir e analisar as coisas. Vocês querem trazer milhões de lixo e o presidente e a presidência não tem nenhum caminhão de lixo. Ou a Puebla de Pala, até aqui dava para ver. O município não tem caminhão de lixo. Tragam suas roupas, obrigada. E é que isso é algo que com certeza veremos de forma constante daqui para frente. Pelo tempo que restar à frente da sua administração, termine ou não o seu mandato de 6 anos, já que os rumores de que ele não chega até 2030 estão cada vez mais fortes. Mas enfim, a questão é que o esgotamento da paciência do povo já não pode ser escondido, e menos ainda com declarações tão idiotas como a que a Xaxis deu pra gente há alguns dias. A solução para o fato de que a gasolina premium já flertou e flerta descaradamente com os 30 pesos por litro chegou. E não veio de uma análise financeira profunda, mas sim da boca da nossa ilustre cientista serviçal, Cláudia Sheinbaum. A gasolina comum, 24 pesos. Estamos neste momento. Diminuímos o imposto do IEPS para que fique em 24 pesos e temos que continuar fazendo isso. Porque a estimativa era que o barril de petróleo ficaria em torno de 60 ou 50, e tanto 60 do orçamento de receitas da federação que foi apresentado e aprovado pelo Congresso. Então temos que continuar subsidiando o preço da gasolina, não? Assim como o do diesel, e ainda queremos baixar mais o preço do diesel. Agora que o barril de petróleo caiu, estamos em melhores condições para que os donos de postos reduzam o preço do diesel. Então, nós continuamos cuidando da economia das famílias mexicanas, isso é o mais importante. E a Premium, alguns dizem, presidenta. Bem, podem abastecer com a comum? Você, pobre coitado, está sofrendo porque encher o tanque do seu carro já custa um olho da cara e metade do outro? Você fica angustiado porque o preço internacional do petróleo sobe enquanto seu salário fica mais parado do que a água nos buracos da cidade do México? Não se preocupe, porque a doutora tem a resposta mágica, a solução definitiva, o macete que vai nos transformar em uma potência mundial. Bom, abastecer com gasolina comum. Brilhante! Genial! Não tínhamos pensado nisso antes. Aliás, por que não aplicamos essa lógica para tudo? Não tem dinheiro para carne? Então coma ar, que é de graça, por enquanto. Não tem dinheiro para o aluguel? Então se mude para uma caixa de papelão debaixo de uma ponte. Decisão simples. Nas redes sociais, que são esse ninho de cobras que tanto gostamos, já estão comparando ela com Maria Antonieta.
Se a rainha francesa dizia que sem pão, comer sem bolo, aqui a versão republicana diz que, se não der para a vermelha, abasteçamos com a verde. O problema é que, ao contrário do bolo, a gasolina verde não é exatamente uma iguaria para os motores modernos. Mas claro, o que a ciência sabe sobre octanagem e engenharia automotiva comparada com a sabedoria de um decreto presidencial? Os especialistas explicam que usar o combustível errado pode fazer com que seu carro comece a soar como uma orquestra de panelas velhas, o que eles chamam de batida de pino, e acabe com o motor fundido. Mas não se preocupem, com certeza a doutora também tem uma solução para isso. Se o seu carro quebrar, então use o metrô. Ah, não, esse também cai ou quebra. Bom, então caminhe, que faz bem para a saúde. A questão da gasolina não é um caso isolado, é um padrão de genialidade. Lembremos que esta é a mesma administração que nos deu pérolas, como em Mexicali. Diante das contas de luz, que chegam mais caras do que um cruzeiro pelo Caribe, a recomendação foi: se consumirem menos, pagam menos. Anote aí, a lei da conservação da miséria, em sua máxima expressão. Em Zacatecas, a carne está muito cara, como o feijão, esse alimento abençoado que tem tanta proteína quanto um filé mignon, mas com o valor agregado dos efeitos colaterais gasosos. E onde ficou aquela promessa de campanha de que a gasolina custaria 10 pesos? Com certeza está no mesmo lugar que o sistema de saúde, como o da Dinamarca, no país do nunca, jamais. E para os chimpanchairos, que agora negam que o jegue de Macuspana jamais disse que com ele e seu movimento de merda, a gasolina custaria 10 pesos. Aqui vou refrescar a memória de vocês. Baixar o preço da gasolina, do diesel, do gás e da energia elétrica em benefício dos consumidores, transportadores e pequenos e médios empresários. Para que vocês tenham uma ideia, se já estivéssemos no governo, se Morena estivesse governando o México. Neste momento, a gasolina não custaria 14 pesos por litro, custaria o que custa nos Estados Unidos. E a 10 pesos o litro. O que temos é uma realidade onde hoje o litro chega perto dos 30 pesos. E a resposta oficial é basicamente que a gente aguente e compre a mais barata. Bom, barata é modo de dizer. É fascinante ver como problemas complexos são simplificados com frases de biscoito da sorte. A economia desaba, o conflito internacional nos atinge e não há estratégia nenhuma. Só um puscarrega da outra é o equivalente governamental a colocar fita adesiva em um vazamento de gás. E como se o anterior já não fosse suficiente para aumentar o cansaço da sociedade, o México se tornou o cemitério do bem-estar e a quermesse da impunidade. Temos a joia que encontramos na vitrine da demagogia. Acontece que neste país, onde o humanismo mexicano é o novo perfume da moda, o aroma predominante não é exatamente de lavanda ou de progresso, mas sim de desesperança, com um leve retorno. Palenque sim, meus porquinhos. Hoje o México cheira a vala comum e a indiferença governamental. Enquanto no Palácio Nacional brincam de cabra cega, com os olhos vendados pelas notas das próximas campanhas, diz a presidente com E. Enterra mais esse assunto que aqui não acontece nada. Mas a realidade, essa realidade teimosa que não lê, o jornal governista nos diz que quase 80% do território tomou conta da sala. Esses senhores que não usam gravata, mas sim carregam fuzis de alto poder, estamos vivendo em um narcoestado, meus queridos porquinhos. Um lugar onde o simples fato de existir já é um esporte de alto risco e um crime contra a humanidade. Mas cuidado, porque se você ousar dizer crime contra a humanidade, a senhora do bastão de comando se ofende. Por que a extrapolação? Pergunta a Xaxis. Pois veja, dona Cláudia. Talvez seja porque os jovens têm que desviar de balas para ir à escola, ou porque são recrutados à força para engrossar as fileiras do crime. Enquanto vocês discutem se o relatório da ONU corresponde ou não aos seus outros dados.
O mais cínico desse chiqueiro é como tratam as mães que buscam filhos desaparecidos. Essas mulheres que, diante da incapacidade ou cumplicidade do governo, tiveram que aprender arqueologia forense na marra, com picaretas e pás. E que não recebem da maior autoridade uma porta na cara. Rosa Isela está atendendo elas muito bem, dizem do púlpito da coletiva matinal. Claro, elas são tão bem atendidas que ainda não conseguiram que a presidente dedique 5 minutos da sua valiosíssima agenda, que, aliás, está muito ocupada planejando. 2027. Porque no Morena, a prioridade não é encontrar os desaparecidos, mas sim ver quem vai ficar com a próxima cadeira para eles. Uma mãe que procura seu filho não é uma vítima, é um agente da oposição que quer manchar a festa eleitoral. Que nível de podridão! Vamos falar dos números. É o labirinto de espelhos, onde os 132.534 desaparecidos até 2026 se transformam em registros incompletos por mágica legislativa. Jalisco, Estado do México e Tamaulipas lideram esse ranking do horror. Mas no mundo de faz de conta, a transformação, não há motivo para alarme. A estratégia é brilhante. Se você não pode parar os desaparecimentos, faça o registro desaparecer. Eles maquiam os números como se fossem garotas de programa em quermesse de cidade do interior, tentando nos convencer de que 45 mil pessoas não estão desaparecidas, mas que simplesmente não temos informações para encontrá-las. Brilhante! Deem a eles um prêmio de estatística criativa. E enquanto o México se prepara para ser campeão mundial de futebol, bom, sonhar não custa nada, já somos campeões mundiais. Em outra disciplina, a vala comum, há mais de 70 mil restos não identificados acumulando poeira nas gavetas da negligência. Enquanto a cúpula morenista vive livre e esbanja dinheiro como se sobrasse, vai aí a conclusão desse chiqueiro. A transformação acabou sendo um truque de mágica barato. Prometeram tirar um coelho da cartola e o que tiraram foram restos ósseos. No melhor dos casos, tiraram nossos remédios, tiraram nossa educação, querem tirar nossa conta da Afor e querem congelar nossas contas e, para piorar, tiram nossas vidas. Essa é a esperança do México. Se essa é a esperança, eu prefiro 1000 vezes estar como estava antes da 4T. O que aconteceu em Puebla não foi um incidente isolado, foi uma rachadura monumental no discurso da aprovação de 200.000%. Quando o povo já não se contenta com promessas pela metade e sai para confrontar o poder na sua própria cara, é sinal de que o encanto está acabando. Será que a lua de mel acabou antes de terminarem de pagar o banquete? Não dá para tapar o sol com a peneira, nem com um programa social, nem com um grito vindo de um palanque. O chiqueiro está transbordando e a senhora das pesquisas continua dizendo que está tudo bem. Não se esqueçam de continuar revirando o lixo, porque neste país é a única coisa que nos deixaram. Despeço-me, seu porco favorito, Luiz Berman. Lembrando a vocês que se virem um político morenista sorrindo, cuidem da sua carteira e da sua vida, continuem se afundando nas informações, deixem seu like, inscrevam-se e compartilhem essa porcaria de vídeo. Até quinta-feira. Adeus, tchau. Isto é La Posilga, o chiqueiro da política, com Luiz Berman.